Olá, Paulo, como vai você? Olá, professor Werner, que bom estar aqui com você nesta aventura de entrevista virtual, hein? Que bom, Sim, obrigado pelo sim. convite. E aí, bem-vindo a todos também e para o nosso canal Hashtag 20 Minuten Deutsch. E hoje, depois de tantas dicas sobre estudo e trabalho na Alemanha, vamos abrir um pouco mais o leque para pensadores alemães, ou de língua alemã. E hoje eu vou começar com Paulo Roberto Vicente, da editora Antroposófica do Brasil, com sede em São Paulo. E o Paulo vai contar para a gente um pouco das contribuições da antroposofia nas áreas práticas da vida e alguns aspectos filosóficos, e também falará, eu espero, um pouco sobre a atuação da editora antroposófica aqui no Brasil. E aí, Paulo, conta um pouco sobre a sua contribuição, ou o Dr. Rudolf Steiner e a organização da antroposofia, tá? E como você chegou a ela. Que ótimo! Olha, eu já vou aproveitar para fazer um convite a todos aqueles que estão nos assistindo, independente do momento cronológico, pode ser agora, nesse mês, pode ser daqui a 2 anos, pode ser de manhã à tarde ou à noite, né? A gente nunca sabe quem vai assistir e onde vai assistir. Quero dizer que o assunto ele é muito vasto, professor. A gente pode tocar Uau. assim alguns pontos de superfície e quero também instigar aquele que está nos ouvindo para que ele procure mais informações, né? Então, Uhum. um caminho interessante é a pessoa entrar no site da Sociedade Antroposófica no Brasil. Procura lá, digita no Google, você vai achar. Entrando lá, você vai perceber que existe a gente não chama de curso, né? É uma espécie de curso, são encontros nas quintas-feiras, às 20 horas, todo o semestre. E neste curso, nessa trajetória, são abordados os temas fundamentais da antroposofia, em outras palavras, aqueles temas que dão base, que estruturam a antroposofia. E ali tem um momento específico para falar sobre a história de Rudolf Steiner e a sua contribuição. Eu posso, então, dar algumas notícias, algumas pinceladas nesse assunto Uhum. complexo e super interessante, começando pela figura do Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner, que foi jornalista, que foi escritor, fez o doutorado em filosofia. Ele desenvolveu, a partir de um processo cognitivo bem diferenciado, uma série de contribuições para diversas áreas profissionais que a gente tem disponível no mundo. Isso estou falando há mais Uhum. de 100 anos, né? Mas os conhecimentos, as contribuições eram tão diferenciadas, muito além da sua época, que Sim. até hoje algumas são inclusive contemporâneas, né? Elas agora fazem sentido neste momento atual, né? Sim. Então, vale a pena estudar toda essa contribuição do Steiner. Agora, a gente está falando de mais de 6.000 palestras. E essas 6.000 palestras se convertem em literatura, em livros. Alguns ele escreveu, mas a Uhum. grande maioria foram capturadas a partir da sua oratória através de um processo de estenografia. Sim. E este material ainda está sendo editado, então existe um projeto para que até 2025 todo esse conteúdo esteja em formato de livros. Então veja Uau. a vastidão do que o Steiner ofereceu. E eu estou falando aí de diversas áreas, hein? Para concluir Uhum. essa parte, eu estou falando de contribuições para o campo da filosofia, da compreensão, da formação da cognição humana, desse estudo da formação do pensamento, do aspecto científico da pesquisa dos fenômenos, vai para o campo da pedagogia, no desenvolvimento de uma pedagogia curativa, uma pedagogia voltada, inclusive, aos parâmetros
da Secretaria de Educação, como a pedagogia Waldorf. Outros aspectos artísticos, como a euritmia, uma arte do movimento que tem uma relação com o som também. Temos contribuições para a arquitetura, inclusive em Dorna, que é a sede da antroposofia mundial, existem diversas construções desenhadas pelo Steiner e a construção coordenada por ele também, que são referências para a arquitetura e engenharia, inovações na engenharia inclusive, né? Então, contribuições também para a área de administração, gestão de negócios, para a psicologia, para a medicina. Então, temos uma especialidade na medicina. O médico, com a sua formação convencional, pode fazer uma especialização em medicina antroposófica. A farmácia também tem contribuições, a agricultura e diversas outras coisas, professor Werner. Então, o Steiner, ele deixou um legado super interessante e muito profundo. Né? E a organização da antroposofia, ou do antroposófica, como você chegou a conhecer? Eu tenho uma trajetória, Werner, que nem vai dar para a gente falar muito sobre ela, que ela é muito longa. Sim. É como se fossem várias vidas numa só. Mas eu comecei a atuação com enfermagem, depois eu fui para a área de administração, contabilidade, depois gestão de projetos, jornalismo e depois pedagogia. Quando eu estava atuando na contabilidade, eu tinha um escritório em Guarujá, eu já era jornalista também, então meu escritório ele prestava serviços de assessoria de imprensa e contabilidade. Olha que coisa inusitada, né? E aí eu recebi um convite de uma pessoa que trabalhava com projetos sociais de geração de renda. O convite dela foi assim: olha, você poderia escrever um módulo de contabilidade de custos para mulheres semi-analfabetas, de um projeto que vai ser feito em Guarujá? Eu falei, puxa, que interessante isso, hein? Eu topo. Aí eu fui estudar, então, quais eram as referências na pedagogia que pudessem me ajudar num projeto desse tipo. Aí fui estudar Paulo Freire e o Círculo de Cultura, né? E falei, bom, se ele ensina um adulto a alfabetização em 40 dias, mais ou menos, eu acho que eu posso, a partir desse conhecimento prático, ensinar contabilidade de custos para pessoas semi-analfabetas também. E aí fiz esse módulo, organizei isso, apliquei, fiz a gestão desse projeto por 1 ano, e a partir desses resultados, essa associação me convidou para aplicar isso em outros projetos no Brasil. Daí eu peguei a minha mochilinha, coloquei o notebook e fui nesses projetos e achei super interessante. Me senti muito contente me encontrando com essas pessoas nas comunidades e desenvolvendo, etc. E aí não fazia mais sentido continuar com a contabilidade. Então eu entreguei a contabilidade lá e mergulhei nesse caminho do terceiro setor. E aí surgiu uma pergunta para mim, que foi assim, um desses projetos, o fundador perguntou assim: será que é possível a gente trabalhar com espiritualidade nesses projetos de desenvolvimento humano, mas sem ser dogmático? Eu falei, será? Vamos pesquisar. Aí fui consultar aí o que a gente tinha disponível no Brasil. Encontrei a Monte Azul. Pesquisa depois onde que é a Associação Monte Azul, né? E aí percebi que Monte Azul trabalhava, e trabalha ainda, as questões espirituais sem ser dogmático. E aí fui pegar as bases, e aí percebi que as bases vinham da antroposofia. Daí eu comecei a estudar, então, isso que a gente chama de pedagogia social. É uma pedagogia voltada para o desenvolvimento do adulto. A gente pode chamar de andragogia, em outros termos, mas considera o ser humano como o resultado de uma ação espiritual na matéria. Em outras palavras, o ser humano como corpo, alma e espírito.
e um estudo profundo a partir desta imagem do ser humano. Então, eu comecei a estudar antroposofia por esse viés, pelos projetos sociais. Lindo, muito bom, Paulo. Né? E hoje na frente, você agora se desenvolveu e está agora na editora antroposófica, né? E eles também, é uma livraria também? Como funciona isso? Sim, a editora antroposófica, ela trabalha com os conteúdos da antroposofia, Uhum, no sentido de trazer o acervo do Steiner, que é uhum, em alemão, para a tá, língua portuguesa. tá, A gente está falando aí de centenas de obras. Além dessas centenas de obras básicas do Steiner, existem diversas outras obras das pessoas que começaram a trabalhar com esses conteúdos e uhum, desenvolveram também, a partir dos conteúdos do legado do Steiner, os seus próprios conteúdos. Então, existe uma literatura antroposófica também secundária, entre aspas, né? Então, uhum, a editora antroposófica tem essa tarefa de trazer esse conteúdo para a língua portuguesa. E, a partir disso, ela pensa, então, como distribuir esse conteúdo para o mundo dos uhum, leitores da língua portuguesa. sim, Então, começa, então, com uma livraria física. Então, sim. nessa livraria física, que fica na Rua da Fraternidade 180, lá em Santo Amaro, no Alto da Boa Vista, a gente já te convida para ir visitar lá, Legal, a livraria antroposófica. combinado. Nesta livraria, então, é um ponto de distribuição dos livros, né? Mas, Uhum, além da livraria, nós temos também a loja virtual. Você pode uhum, digitar aí na internet antroposófica.com.br e você vai entrar na loja virtual. Temos também o canal do Instagram, né? A Antroposófica Editora no Instagram. E uhum, ali também é um meio de uma forma desse conteúdo ir chegando até as pessoas. Então, resumindo, temos a editora, temos a livraria, e a uhum. editora também conta com outros braços de distribuição, que são as próprias escolas Waldorf, Uhum. algumas farmácias, que são pontos de distribuição, né? E Sim, também, que mais? Que outros livros que a gente acha lá? sim. Na livraria Uhum. antroposófica, você vai encontrar outros livros também, porque Tá, é uma livraria tá, comum, né? tá. Atua nesse nicho da antroposofia, mas também oferece outras literaturas, como os best-sellers que você pode encontrar por aí, livros de arte, livros de culinária, de filosofia, né, de Uhum. política e etc. E os livros, imagino, tá para as escolas Waldorf também, né? Sim, também os livros que dão base e estrutura para a Tá, pedagogia Waldorf, sim. você encontra lá, sim, com certeza. Uhum. Yeah. Quais são os desafios, então, da editora antroposófica aqui no Brasil? Temos diversos desafios, viu, professor Werner? E isso é que deixa a coisa interessante e entusiasmante, né? Imagina se não Uhum. tivesse desafio, a gente não ia Ah, claro. desenvolver a musculatura, né? Então, os desafios são estímulo para que a gente possa desenvolver habilidades novas, novas formas de fazer o negócio editorial, né? Inclusive. Uhum. Então, eu posso dizer para você que um dos grandes desafios é formar um grupo de tradutores dedicados. Porque uma coisa, professor, é você falar alemão e traduzir do alemão para o português. Outra coisa é você falar alemão, entender antroposofia e Uhum. traduzir o conteúdo da antroposofia no alemão para a língua portuguesa. Aí já é um outro desafio. Inclusive, nesse sentido, vale dizer que estamos no esforço de desenhar um projeto de formação de tradutores para o nicho da antroposofia. Quem sabe aí surge logo, logo uma possibilidade daqueles que têm já um domínio da língua alemã, que gostam da área de tradução, Uhum. fazer essa especialização para uma tradução da antroposofia para a língua portuguesa. Então, aguardem. Em breve, a gente vai divulgar aí quando isso estiver mais estruturado, né? Mas esse é um desafio. Sim. Tradutor para a obra, tá? E aqui já é um grande mercado, viu, professor? Porque É. nós não temos nem 10% da obra do Steiner aqui no Brasil. Falta muita coisa Uau. aí. Temos Uhum. outros desafios, né?
a estruturação da própria livraria, né? Deixar ela uma livraria cujo conteúdo antroposófico seja percebido pelo simples fato de estar dentro da livraria. Deu para entender? Ou seja, Sim. estar dentro da livraria ser uma experiência, uma vivência do conteúdo antroposófico. Esse é um desafio, como traduzir isso, né? Quando você vai na Suíça e visita o Goetheanum, que é a sede da antroposofia mundial, lá na colina de Dorna, o fato de você observar o Goetheanum já é um experimento do conteúdo antroposófico. Quando você entra dentro do prédio, a trajetória que você faz dentro do prédio já é um contato com conteúdos antroposóficos, os vitrais, as colunas e etc. Então a gente quer desvendar este enigma de como que o prédio pode ser a vivência do conteúdo, transportando isso para a nossa livraria. Então esse é um desafio também, né? Em termos de mercado, você ampliar o contato das pessoas com o conteúdo antroposófico, né? Existe um conteúdo esotérico mais denso, existe um conteúdo que ajuda muitas pessoas e que tem uma linguagem popular acessível e que as pessoas podem, então, se beneficiar desse conteúdo. Então, estamos aí pensando em diversas estratégias para ampliar esse alcance, né? Acho que basicamente são esses, né? Para início. Que livro, que obras que você recomendaria para alguém que ainda quer se familiarizar com o trabalho de Rudolf Steiner, quer começar a mergulhar nisso? Eu começaria por um livro de um grande tradutor das obras do Steiner, uma pessoa que contribuiu demais para esse acervo que a gente tem hoje no Brasil, um dos fundadores da antroposófica no Brasil, o Rudolf Lanz. Ele fez diversas traduções e escreveu um livro chamado Noções Básicas da Antroposofia. Você pode entrar lá no antroposófica.com.br, digita lá Noções Básicas da Antroposofia. Eu recomendaria inicialmente este livro. Tem um outro livro que eu acho que também poderia ajudar muitas pessoas, que é Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da doutora Gudrun. Esse livro é de fácil leitura e ele te ajuda a compreender muitas coisas importantes da sua própria biografia e dos desafios que você tem nesta idade que você está agora. E compreender os desafios que você teve em idades anteriores, te dando uma estrutura de consciência para enfrentar aí o resto da sua biografia, né? Eu recomendaria esses dois livros inicialmente. Legal. E você disse que somente 10% das obras e dos trabalhos do Rudolf Steiner foram traduzidos para o português por enquanto. E como vocês escolhem o livro que deverá ser traduzido ou publicado? Olha, temos diversos grupos de profissionais, por exemplo. Você tem um grupo dos professores, Waldorf. Você tem o grupo dos farmacêuticos. Você tem o grupo das pessoas que trabalham com o desenvolvimento do adulto, né? Você tem o grupo que trabalha com filosofia, o grupo que trabalha com psicologia, o grupo dos médicos, e assim vai. Então, tem vários grupos de profissionais que têm uma demanda de literatura para dar base e sustentação para o desenvolvimento da sua profissão à luz do que a antroposofia pode oferecer. Então, esse é o início. Daqui a gente coloca já um cronograma de publicações necessárias para dar apoio a esses profissionais. Esse é um dos critérios. Outros são os diversos grupos de estudos que sustentam a existência da sociedade antroposófica no Brasil. Então, tem diversos grupos de estudos aí espalhados pelo Brasil que têm necessidades de temas. Então, eles oferecem, então, olha, gostaríamos de estudar este tema. E aí a gente coloca no cronograma de traduções. Basicamente é isso. E neste momento, quais são os seus principais projetos, ou os projetos da editora, quer dizer? Bom, temos diversos projetos em andamento. Eu quero dar notícia de alguns deles, né? Um é esse que eu já falei, um projeto de uma escola de tradutores, a gente está desenhando isso.
Existe um projeto também de um podcast com conteúdo antroposófico ligado aos jovens. Temos já um programa piloto, está em aprimoramento, então logo a gente vai lançar. Temos projetos editoriais especiais, né? Temos agora um projeto que está em fase final, que é de um relançamento, uma reedição de a gente pode dizer assim, um principal livro do Steiner, né? Super importante, chamado Filosofia da Liberdade. Esse é um projeto de elaboração de uma edição especial, então aguarde que logo vai sair. Temos um projeto de aprimoramento de um programa que a gente faz no YouTube chamado Diálogos Antroposóficos. Então você pode digitar aí também no YouTube Diálogos Antroposóficos. Estamos aprimorando esse programa e alguns outros. Fala uma pergunta, quem é o proprietário da editora antroposófica? Acho uma pergunta muito boa, vale esclarecer. A Sociedade Antroposófica no Brasil, que é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, é a proprietária da editora e livraria antroposófica, que tem fins lucrativos, mas todo o resultado financeiro ele é exclusivamente revertido para a própria tradução da obra do Steiner. Então, é um negócio diferenciado, né? Nós temos um conselho editorial, né, que trabalha a questão do cronograma de publicações, das demandas, das prioridades, do desenvolvimento do processo editorial, né? Temos encontros de governança com a diretoria executiva e financeira da Sociedade Antroposófica constantemente, né? Temos também, dentro do aspecto de projetos, né? A gente tem o desenvolvimento da relação com o coletivo das editoras antroposóficas no Brasil, que a Antroposófica não é a única editora do conteúdo antroposófico. Existem outras editoras também, e a gente vem agregando todas essas editoras para fazer um coletivo forte, para criar novos critérios, criar um glossário antroposófico, criar um manual de redação antroposófica, trabalhar melhor o formato do livro no Brasil, papéis e etc., né? Então, esse âmbito antroposófico ele gera diversos nichos diferenciados, né? Então é interessante essa pergunta de quem é o proprietário, né? Espero ter esclarecido. Essa sociedade antroposófica, para ter uma ideia, quantas pessoas fazem parte dessa sociedade? Como geram fundo, geram dinheiro para projeto? Eu não sei o número exato agora, mas são mais de 1.000 membros da Sociedade Antroposófica no Brasil. Os diversos profissionais que se beneficiam do conteúdo da antroposofia sentem, assim, a partir da sua gratidão, esse movimento de verter recursos para que a sociedade antroposófica exista, né? Então, aquele que percebe a importância da antroposofia no mundo, voluntariamente aporta subsídios para que existam, então, os projetos e a vida na antroposofia seja permeada com essas contribuições. Paulo, maravilha, tá? Eu adorei falar com você hoje e, né, para mim já foram tantas dicas que agora eu vou me aprimorar nisso e espero que os outros também vão fazer isso e tudo de bom, né, para os seus projetos e para a gente conversar outra vez com mais profundidade sobre Rudolf Steiner. Que ótimo, me dá muita alegria poder conversar com você, professor Werner, e terei muito mais alegria se a gente conseguir fazer novos diálogos, aprofundar temas. Estou à disposição. Sim. Obrigado, Paulo. Um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço. Se você assistir até aqui, eu fico muito feliz. E inscreva-se já aqui embaixo no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com quem você acha que possa se interessar por isso. Na Wunderwelt A, alemão é para todos.